vira, 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 vira. O combate à dengue está em suas mãos. O mosquito não para e o trabalho de prevenção também não. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Você sabe o porquê do Dia do Consumidor? Sabe dos seus direitos? Alunos das escolas do estado já recebem informações sobre o assunto. Professores insatisfeitos, escolas vazias. A paralisação no estado foi decretada e o Sindiúti fala sobre o movimento. A vida da escritora modernista Patrícia Galvão, Pagu, é tema de Claro Enigma. Veja ainda Reinaldo Damasceno, que fala sobre o Hospital Carlos Chagas, as informações sobre a reunião na Câmara de Vereadores. O Jornal da Cultura começa agora. Quarta-feira de sol com pancadas de chuvas no decorrer do período. A temperatura mínima fica em 17 e a máxima pode chegar a 30 graus. 15 de março, Dia do Consumidor. Esta data foi criada para proteger e lembrar sempre dos direitos do consumidor, não apenas entre as pessoas que consomem, mas que também as empresas e lojas lembrem do compromisso em respeitar todas as leis que protegem os consumidores. A repórter Denise Maia e o cinegrafista Silvio Andrade trazem informações direto do Procon da cidade sobre o dia de hoje. 15 de março, Dia do Consumidor. Em entrevista, a diretora do Procon de Itabira, Rejane, falou sobre esta data. A gente vê que o código nosso está completando agora 25 anos, né? Mas as leis ainda estão bastante atuais. O nosso código, a gente está comemorando hoje a consciência que tem o consumidor, porque hoje é um consumidor forte, um consumidor esclarecido. É este hoje o papel nosso do Procon, além do atendimento ao consumidor que nos procura. Neste mês voltado às mulheres, o Procon realiza diversas palestras voltadas a orientar a mulher. Nós sabemos hoje a importância da mulher. A mulher hoje ela não tem a importância dela no mercado e hoje profissionalmente, independente da cor, da raça, de aquisição financeira, a gente vê a mulher hoje um papel primordial nas famílias. Hoje tem uma pesquisa que mais de 48% das mulheres hoje são arrimo de família. Elas são responsáveis pelo dia a dia no lar. Então, você vê mulher que trabalha, que cuida da casa, que faz compras. E essas mulheres, elas estão tendo interesse principalmente para a relação de consumo. Por quê? O que é importante em relação às mulheres? Porque ela tem essa sensibilidade de procurar um produto pela qualidade e não pelo preço. Muitas vezes a marca ela nos engana, porque se você olhar um rótulo, por exemplo, de um produto de limpeza, você pode ter os mesmos produtos em outra marca mais barata. Então, as mulheres têm essa mais sensibilidade. Um homem, se ele vai comprar um produto de higiene, por exemplo, ele não vê preço, ele já vai colocando no carrinho. Então, a mulher hoje, nós estamos percebendo que, além de procurar mais o órgão do consumidor, que está sendo um número maior do que os homens, ela tem essa sensibilidade de fazer essa pesquisa de preço. Então, essa pesquisa de preço tem sido uma arma contra essa crise que assola o país. Se você tem uma pesquisa de preço, um tempo para pesquisar, ou liga para o órgão, é possível pesquisar esse produto para mim, que a gente faz esse tipo de pesquisa. Então, é muito interessante. Então, o papel hoje da mulher no lar, na comunidade, como consumidora, ela vem assim destacando com grande empenho e com resultado positivo. Rejane falou também do projeto com alunos da rede de escolas estaduais. Nós iniciamos agora com
com as palestras, né, no Madre Maria de Jesus, que foi quinta-feira passada. Hoje à tarde, às 14 horas, nós temos outra palestra na Dona Eleonora e quinta-feira, na parte da manhã, na Dona Eleonora e sucessivamente nas demais escolas estaduais. E essas palestras têm como objetivo, o foco maior o quê? Educação para o consumo. É tornar um consumidor crítico e saber de suas informações, que são as melhores armas para as práticas abusivas hoje praticadas no mercado. Na verdade, que fique atento e não deixar enganar, porque o consumidor consciente, ele não precisa nem do órgão, ele sabe aonde procurar. Por exemplo, hoje, todas as grandes empresas têm um saque e têm ouvidoria. Se o consumidor ele procurar o saque e a ouvidoria, ele já tem uma resposta dada direta até no próprio fornecedor, que seja fornecedor direto ou indireto. Um exemplo, se você compra um produto no Magazine Luiza, por exemplo, uma geladeira, essa geladeira tem uma marca. Quem é responsável é o fornecedor e o fabricante. Se você ligar para o saque do fabricante, muitas vezes eles resolvem direto com o fornecedor. Então, isso é muito interessante. O órgão, claro que nós estamos aqui pronto a ajudar todos os consumidores, mas se ele é um consumidor que você não se deixa enganar, ele já de prontidão, assim que ele teve aquele prejuízo ou foi prejudicado de alguma forma, ele já sabe aonde procurar e resolver por si só. Lembrando que mudou o horário do PROCON aqui, né? O horário do PROCON agora é de 8 às 14 horas. Anterior, a gente atendia de meio-dia às 16 horas. Nós aumentamos um período de 2 horas a mais no atendimento, passamos 2 horas na parte da tarde e as 4 horas na parte da manhã, onde se atende um público-alvo maior. Esse trabalho nas escolas, alguma outra escola interessar em participar do projeto, tem como? Tem sim. Nós já mandamos um ofício para todas as escolas estaduais em Itabira. Elas procuram o órgão, nós fazemos o agendamento e, de acordo com já as agendas pré-marcadas anteriores, né, e a gente tem esse alvo de atender 5.000 alunos. Todo consumidor tem direitos básicos. Conheça um pouco deles. Todo consumidor tem direitos básicos. Esta é uma lei que você precisa conhecer. Proteção da vida e da saúde. Se o produto colocar em risco a sua saúde ou segurança, você deve ser alertado. Preste atenção na embalagem ou no manual. Educação para consumo. Ao descobrir que um produto que está no mercado prejudica a saúde, o fornecedor deve alertar você para o perigo. Outras providências: trocar os produtos já vendidos ou reembolsar o consumidor. Liberdade de escolha de produtos e serviços. A escolha do produto ou serviço é sua. Não aceite nenhuma imposição do fornecedor. Informação. Todo produto deve trazer informações claras sobre quantidade, peso, composição, preço, possíveis riscos e modo de usar. Proteção contra publicidade enganosa e abusiva. O consumidor tem o direito de exigir que o anúncio seja cumprido. Proteção contratual. Cláusulas não cumpridas ou prejudiciais ao consumidor podem ser anuladas ou modificadas por um juiz. O contrato deve ter letras de fácil leitura e linguagem simples. Indenização. Quando prejudicado, o consumidor tem o direito de ser indenizado. Facilitação da defesa dos direitos. Em certos casos, a sua denúncia é suficiente. Quem deve provar que não houve prejuízos é o fornecedor. Acesso à justiça. Recorrer à justiça é seu direito quando se sentir desrespeitado. Qualidade dos serviços públicos. Pela Constituição, todo cidadão tem direito a serviços públicos de boa qualidade e a um bom atendimento. Denuncie práticas abusivas aos órgãos de defesa do consumidor. E os pequeninos já têm recebido orientações em como se portar e comportar enquanto consumidor. As palestras, como disse Rejane Assis, têm acontecido em várias escolas. Aconteceu na tarde desta terça-feira
uma palestra com o tema Uma lição de cidadania para crianças da Escola Estadual Dona Eleonora Nunes Pereira. A secretária executiva do PROCON, Regiane Assis, falou da importância dessas palestras nas escolas, principalmente no dia em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor. Essa palestra é continuação de um ciclo de educação para o consumo que a gente vem realizando no PROCON de Itabira, desde 2014. Na verdade, hoje, por coincidência, nesse agendamento da palestra aqui na Escola Dona Eleonora, a gente comemora também junto o dia 15 de março, que é o Dia do Consumidor. A gente vem com um público-alvo muito interessante, que são crianças. Qual que é o foco hoje, importante hoje no lar, você passar essas informações de relação de consumo à criança, porque é estranho, né, passar para a criança. Porque a criança hoje, ela é o meio mais eficaz de levar a informação dentro do lar. A criança, ela não só aprende, como cobra dos pais. E o interessante de tudo, que o que a gente passa são as responsabilidades das crianças como consumidores, a importância que ela vê no produto, quando ela for fazer a compra com os pais, ela observar a validade, que muitas vezes, às vezes, nós adultos, com a pressa, você já pega o produto, você não olha a validade, e também por não enxergar aquela validade mesmo, que é tão pequenininha. Eu, pelo menos, se não for o óculos, eu tenho dificuldade. Então, a criança, ela é atenta. O que a criança aprende, ela põe em prática. Essas palestras voltadas para o Jovem Mirim, que é Educação para o Consumo, eles são tão atentos, a gente passa um videozinho de um entretenimento que é muito interessante, volta atenção para eles. E a gente também volta à escola posterior, que a gente passa algumas atividades para as crianças. Quais são essas atividades? A gente convida o professor a ir a um supermercado com as crianças, para ele ter aquele contato com as mercadorias, para eles observarem as datas do vencimento, né? Para eles também terem a noção que quando for ao supermercado já vão com as listas prontas do que realmente vai comprar. Outra coisa também que a gente fala para o jovem consumidor, que é interessante, a necessidade da pesquisa de preço. Porque de repente você tem um produto que pertinho da sua casa tem um valor mais considerável, melhor. E a gente está fazendo essa palestra aqui hoje, na parte da tarde, para o PROCON Mirim. A gente vai voltar na quinta-feira para o jovem consumidor, que é outra palestra muito interessante. E, enfim, é buscar mesmo qualificar o cidadão, criança, jovem, adulto, a pessoas mais velhas, ao quê? Aprender sobre a relação do consumo, que é interessante, é formar um jovem consumidor consciente. Os alunos assistiram um filme sobre a diferença entre o consumo e o consumismo e falaram o que aprenderam com a palestra. O consumidor tem que doar alguns brinquedos que não usa mais e doar algumas roupas também, e olhar a data de validade. Antes de comprar as coisas, tem que olhar o preço e a validade. E também tem que saber a hora certa antes de querer. A gente já trabalha formando desde cedo as crianças, né, cidadãs, para poderem conhecer a sociedade em si, e hoje a gente está trabalhando com consumo consciente. Então a gente espera que o que eles estão aprendendo aqui seja reproduzido em casa, eles consigam chegar no comércio e já se mostrarem capazes de escolher o produto, observar a validade, conhecer o que está sendo consumido em casa pela família. Essa é a nossa expectativa. No próximo bloco, Sindiúti fala sobre a paralisação da classe da educação. Eternamente Pagu, um convite aos amantes dos filmes no Memorial e as informações sobre a reunião na Câmara de Vereadores. Segurança para todos com pequenas atitudes. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja.
Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. Uma iniciativa Polícia Militar. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A, de menor consumo, até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É o Procel. Se ligue nele e economize na conta. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou? Ligue agora! 0800 666 2001. Prefeitura de Itabira, fazendo mais por você. Escolas quase vazias. O Sindiúti protocolou na Secretaria de Estado da Educação no dia 4 de março notificação informando que a Rede Estadual de Minas paralisará suas atividades nos dias 15, 16 e 17 de março, dias da Greve Nacional da Educação, convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. As informações sobre o processo e os direitos da classe da educação iremos saber direto da subsede do Sindiúti em Itabira. Os professores da Rede Estadual de Ensino irão entrar em greve. Em entrevista, Felipe Rosa e Elcir Prado, representantes do Sindiúti Itabira, esclareceram sobre este assunto. Elcir, fale sobre a greve dos professores. Olha, esta greve agora, do dia 15 ao dia 17, ela é nacional. É uma greve nacional. Nós estamos reivindicando todos os nossos direitos de Estado, em nível de Estados, porque os governos todos estão fazendo com a categoria o mesmo jeito que está fazendo com Minas Gerais. Então, estamos todos reunidos, desses 3 dias, cada Estado reunido para estar definindo qual a posição que nós vamos ter que tomar mediante os governos estaduais. Qual o foco maior dessa paralisação dos professores? Bom, o primeiro é o cumprimento do piso, da lei do piso salarial. Em Minas Gerais, o nosso governador assinou a lei do piso e ele mesmo não vem cumprindo com a lei que ele próprio assinou, né? Nós teríamos direito a um reajuste de 11,33% no mês de janeiro e até agora, no mês de março, esse reajuste não foi concedido. E só com mobilização e luta da categoria é que a gente vai mostrar para ele que nós não estamos satisfeitos com essa posição, com esse não cumprimento da lei do piso. Como eu já disse, é uma greve de nível estadual e nacional. Nos dias 15, 16 e 17, estarão ocorrendo ações determinadas e direcionadas para os problemas que a educação vem enfrentando.
E há algum prazo para finalização e alguma proposta ser apresentada junto ao governador? Sim. Olha, o prazo dessa greve, né, é uma greve por tempo determinado, então ela se inicia no dia 15 e termina-se no dia 17. No entanto, no dia 16, acontecerá em Belo Horizonte uma Assembleia Estadual com um indicativo de greve por tempo indeterminado. Ou seja, nós desejamos avançar nas negociações com o governador, mas se não for aberto o diálogo, nós poderemos ter uma greve deflagrada. Isso se a categoria entender assim, certo? No dia 15, é o dia das organizações locais. Nós faremos as organizações locais para mobilizações para as caravanas que irão comparecer em Belo Horizonte no dia 16. Cada estado, no dia 16 e no dia 17, farão seus atos locais para definir e enfrentar os problemas que estão acontecendo. No dia 16, ocorrerá no pátio da Assembleia Legislativa a Assembleia dos Trabalhadores em Educação. No dia 17, tem um encontro com as trabalhadoras das secretarias das escolas, né, as ATBs. Então, tudo isso tem dinâmicas voltadas para as discussões que a gente quer avançar com o nosso governo estadual e que os vários governos a nível nacional têm que dar respaldo para a categoria. Felipe Rosa falou sobre os tópicos desta greve e fez um convite aos amigos da classe para aderirem a esta causa. Os tópicos nacionais que serão abordados são desafios que a educação vem enfrentando em vários estados do país, como, por exemplo, a terceirização de vários setores da educação. Tem estado que está terceirizando o serviço, por exemplo, de serviços gerais e de secretaria, e deixando, a Deus dará, servidores que dedicaram a vida inteira às escolas públicas. Eles estão ficando desamparados. Também, nós somos contra o parcelamento dos salários que acontece aqui em Minas Gerais e vários estados do Brasil resolveram aderir o parcelamento dos salários dos funcionários do funcionalismo público. Também somos contra a entrega de escolas a entidades e organizações sociais. Eles estão lavando as mãos a respeito da educação de alguns estados e entregando as escolas para entidades sociais e organizações sociais tomarem conta, sem o mínimo amparo. E nós queremos uma discussão maior sobre a militarização das escolas públicas. Vamos deixar claro que o sindicato ele não é contra a abertura de escolas militares, ele é contra a militarização de escolas já existentes, por uma série de fatores que já acontecem em discussões no estado de Goiás, por exemplo, já acontecem discussões referentes aos fatores positivos e negativos que isso tem gerado para as comunidades locais. Gostaríamos de aproveitar também um momento para desejar um feliz Dia das Mulheres, né? E foi um mês muito importante para a categoria, né? Porque grande parte da nossa categoria é formada por mulheres. E as mulheres que lutam, as mulheres que estão aí no dia a dia, que fazem parte, né, da vida de nós homens e da nossa categoria de educadores. Também gostaríamos de chamar todos os profissionais da educação para a luta, porque ninguém vai lutar por nós. Nós mesmos temos que enfrentar as nossas batalhas. Os professores da Rede Estadual de Ensino irão entrar em greve. Em entrevista, Felipe Rosa e Elcir Prado, representantes do CIDIUT e Itabira, esclareceram sobre este assunto. Elcir, fale sobre a greve dos professores. Olha, esta greve agora, do dia 15 ao dia 17, ela é nacional. É uma greve nacional. Nós estamos reivindicando todos os nossos direitos de Estado, em nível de Estados, porque os governos todos estão fazendo com a categoria o mesmo jeito que está fazendo com Minas Gerais. Então, estamos todos reunidos, nesses 3 dias, cada Estado reunido para estar definindo qual a posição que nós vamos ter que tomar
mediante os governos estaduais. Qual o foco maior dessa paralisação dos professores? Bom, o primeiro é o cumprimento do piso, da lei do piso salarial. Em Minas Gerais, o nosso governador assinou a lei do piso e ele mesmo não vem cumprindo com a lei que ele próprio assinou, né? Nós teríamos direito a um reajuste de 11,33% no mês de janeiro e até agora, no mês de março, esse reajuste não foi concedido. E só com mobilização e luta da categoria é que a gente vai mostrar para ele que nós não estamos satisfeitos com essa posição, com esse não cumprimento da lei do piso. Como eu já disse, é uma greve de nível estadual e nacional. Nos dias 15, 16 e 17, estarão ocorrendo ações determinadas e direcionadas para os problemas que a educação vem enfrentando. E há algum prazo para finalização e alguma proposta ser apresentada junto ao governador? Sim. Olha, o prazo dessa greve, né, é uma greve por tempo determinado, então ela se inicia no dia 15 e termina-se no dia 17. No entanto, no dia 16, acontecerá em Belo Horizonte uma Assembleia Estadual com um indicativo de greve por tempo indeterminado. Ou seja, nós desejamos avançar nas negociações com o governador, mas se não for aberto o diálogo, nós poderemos ter uma greve deflagrada. Isso se a categoria entender assim, certo? No dia 15, é o dia das organizações locais. Nós faremos as organizações locais para mobilizações para as caravanas que irão comparecer em Belo Horizonte no dia 16. Cada estado, no dia 16 e no dia 17, farão seus atos locais para definir e enfrentar os problemas que estão acontecendo. No dia 16, ocorrerá no pátio da Assembleia Legislativa a Assembleia dos Trabalhadores em Educação. No dia 17, tem um encontro com as trabalhadoras das secretarias das escolas, né, as ATBs. Então, tudo isso tem dinâmicas voltadas para as discussões que a gente quer avançar com o nosso governo estadual e que os vários governos a nível nacional têm que dar respaldo para a categoria. Felipe Rosa falou sobre os tópicos desta greve e fez um convite aos amigos da classe para aderirem a esta causa. Os tópicos nacionais que serão abordados são desafios que a educação vem enfrentando em vários estados do país, como, por exemplo, a terceirização de vários setores da educação. Tem estado que está terceirizando o serviço, por exemplo, de serviços gerais e de secretaria, e deixando, a Deus dará, servidores que dedicaram a vida inteira às escolas públicas. Eles estão ficando desamparados. Também, nós somos contra o parcelamento dos salários que acontece aqui em Minas Gerais e vários estados do Brasil resolveram aderir o parcelamento dos salários dos funcionários do funcionalismo público. Também somos contra a entrega de escolas a entidades e organizações sociais. Eles estão lavando as mãos a respeito da educação de alguns estados e entregando as escolas para entidades sociais e organizações sociais tomarem conta, sem o mínimo amparo. E nós queremos uma discussão maior sobre a militarização das escolas públicas. Vamos deixar claro que o sindicato ele não é contra a abertura de escolas militares, ele é contra a militarização de escolas já existentes, por uma série de fatores que já acontecem em discussões no estado de Goiás, por exemplo, já acontecem discussões referentes aos fatores positivos e negativos que isso tem gerado para as comunidades locais. Gostaríamos de aproveitar também um momento para desejar um feliz Dia das Mulheres, né? E foi um mês muito importante para a categoria, né? Porque grande parte da nossa categoria é formada por mulheres. E as mulheres que lutam, as mulheres que estão aí no dia a dia, que fazem parte,
né, da vida de nós homens e da nossa categoria de educadores. Também gostaríamos de chamar todos os profissionais da educação para a luta, porque ninguém vai lutar por nós. Nós mesmos temos que enfrentar as nossas batalhas. Na próxima quinta-feira acontece Claro Enigma, no Memorial Carlos Drummond de Andrade, com a exibição de Eternamente Pagu. Olha, quinta-feira nós vamos exibir aqui no Memorial o filme Eternamente Pagu. Como foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, então nós lembramos de uma mulher que ela foi muito importante na época dela, foi revolucionária, foi uma mulher à frente do seu tempo, que foi Pagu. E este filme é uma parceria entre a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, o Conselho Municipal de Direitos da Mulher e a Unifei. E a sessão será comentada. Então, nós convidamos também escolas, as pessoas da comunidade que venham ver este filme, porque ele faz parte da nossa história também, de uma época do país. Lembrando que todos esses eventos são gratuitos, né? Sim, estão todos convidados. Obrigada. No próximo domingo, acontece na APAI um encontro com as famílias Down. Acontece este encontro às 16 horas. Você que faz parte deste grupo de famílias Down, participe. Domingo, às 16 horas. Acompanhe agora as informações sobre a reunião na Câmara de Vereadores. Aconteceu na tarde desta terça-feira mais uma reunião do Legislativo, onde diversos projetos foram apresentados, discutidos e votados. O secretário municipal de Saúde, Reinaldo Damasceno, participou desta reunião. Em entrevista, disse sobre as etapas finais para a transferência do Hospital Carlos Chagas a 100% SUS. Nós estamos dentro da segunda fase do cronograma, a fase de migração. Hoje eu estou aqui na Câmara Municipal para fazer esclarecimento desse cronograma definido no termos de ajuste de conduta que virou a decisão judicial de 3 meses. Houve um questionamento a respeito da possibilidade de uma prorrogação desse prazo a pedido dos planos de saúde. Na semana passada, a minha ausência aqui nessa Casa Legislativa foi em virtude do Ministério Público ter feito uma convocação para o PAS, Unimed e o município representado pela Secretaria Municipal de Saúde, estar numa reunião no mesmo horário no Ministério Público e a partir dessa reunião o Ministério Público, autor da ação desse Hospital Carlos Chagas 100% SUS, também definiu e mandou aos questionamentos dos vereadores e as demais pessoas a definição que é 3 meses o cronograma. Assim, nós estamos ainda numa fase de migração e desmobilização que inclui a saída dos funcionários da FUNSESC, que já tem a previsibilidade de toda a garantia dos seus acertos trabalhistas, acompanhado pelo Ministério do Trabalho e pelo sindicato, e depois a contratação, através do processo seletivo amplo da Fundação São Francisco Xavier, dos funcionários que irão iniciar o trabalho. A perspectiva é que essa transição dure até 20 de abril, que termina os 3 meses do cronograma. A partir daí, o hospital entra numa nova fase, já com a saída da FUNSES e a entrada da Fundação, 100% SUS. Com isso, e apoio do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual, a expansão desse hospital até 150 leitos, que é a sua capacidade já construída e pronta para funcionar. Com isso, nós teremos mais empregos, que saímos hoje de 400 funcionários na FUNSES para aproximadamente 700 e ampliaremos o número de leitos SUS hoje naquela unidade de 57 para 147, quase triplicando o número de capacidade. Isso nos beneficia não só Itabira como região, e isso tende o governo estadual reconhecer o Carlos Chagas como unidade regional, passando a participar também mais efetivamente do seu financiamento. Então, dentro desse processo, que é cumprir a decisão judicial de transformar o Hospital Carlos Chagas em 100% SUS, estamos mais uma vez prestando esclarecimentos, fazendo com transparência todo o processo e a partir daí sim, temos aquilo que é um benefício a toda a população. Por quê? Antes de termos plano de saúde, somos cidadãos brasileiros e temos direito ao Sistema Único de Saúde. O presidente da Academia Itabirana de Letras, Fernando, e a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Francisca Lília, falaram sobre a visão deles no processo de mudança do hospital.
Eu estou vendo essa questão da transição do Hospital Carlos Chagas para 100% SUS com bons olhos, certo? Vai ser uma grande redenção para a população de Itabira e região. Haja visto que até agora a população de Itabira carente não tinha acesso ao nosso Hospital Carlos Chagas, que é público, né? E de maneira que vai ser o grande diferencial, eu acredito, neste governo, né? Porque não foi fácil fazer essa transição e não está sendo também por causa da grande pressão que está sofrendo os planos de saúde e da elite itabirana. Mas graças a Deus agora parece que já está sacramentado, né? E quem ganha com isso, com certeza, é a população carente do SUS. É um processo natural, né? Que inclusive já deveria ter acontecido, mas que agora é um momento, né, oportuno de se concretizar. E a população vai ser beneficiada de um modo geral, né? Nós tínhamos um sistema de atendimento onde o público mais beneficiado eram os associados de planos de saúde e agora com 100% SUS, o Hospital Carlos Chagas efetivamente vai cumprir o seu papel como uma instituição pública para atender o Sistema Único de Saúde. O Legislativo contou também com a participação do secretário de Esporte e Lazer, Elson Sá, que usou a tribuna para falar sobre o GIME e o GENG. As reuniões da Câmara Municipal de Itabira acontecem todas as terças-feiras, às 14 horas. Participe! Final do Jornal da TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira a sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. E você acompanha o jornal pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela companhia.